começar, tá? Falando primeiro das amidalites e depois a gente vai falar das laringites. Eu sempre volto um pouquinho na fisiologia e na anatomia, tá? Sempre que eu estou dando essa aula normal, a aula que eu estou passando para vocês é a mesma aula que eu dou fisicamente. Só que como vocês não tiveram a fisiologia e a anatomia, eu mandei para vocês material complementar e vou falar um pouquinho mais demorado aqui para não ficar solta a aula, combinado? Então, a gente vai falar primeiro das amidalites. Então, vamos lembrar um pouquinho da anatomia. Eu tenho uma estrutura que chama anel linfático de Waldeyer. Que estrutura é essa? É uma estrutura que ela é formada pelas tonsilas, tá? Então, são as tonsilas faríngeas, tá? As tonsilas tubárias ou peritubárias, elas ficam nessa região aqui, tá? Mas não no palato, não. Elas estão atrás, na parede posterior da faringe, tá? Então, as tonsilas peritubárias, elas são em número de 2. A adenoide ou tonsila faringe, ela fica nessa região, também não está localizada no palato. Ela fica atrás, né, na parede posterior da faringe. Se eu conseguisse colocar o dedo por aqui, né, no paciente, eu conseguiria palpar essa tonsila. Além disso, eu tenho as duas tonsilas, as tonsilas, né, ou amígdalas, tá? Elas ficam nessa região, de um lado e de outro, ok? E as tonsilas linguais, na verdade, elas ficam mais lateralizadas aqui um pouquinho, tá? Elas não ficam tão centralizadas na língua, não. Então, vocês percebem que eu tenho um anel. Esse anel é a primeira linha de defesa do meu organismo. Então, tudo que entra, ele vai passar por essa mucosa aqui, que é de tecido linfóide, tá? E tudo que entra pelo nariz acaba passando também aqui na adenoide e nas peritubárias. Além disso, eu tenho vários folículozinhos localizados nessa parede posterior aqui, que a gente chama de folículos linfóides faríngeos. Qual que é a função disso aqui? Produção mesmo de célula, tá? E de imunoglobulinas. Tudo que chega é aderido a essa mucosa, é apresentado ao organismo, né? Através das células apresentadoras de antígenos e o organismo vai produzir defesa, tá? Vai produzir anticorpos, enfim. Uma importância desse anel aqui é a produção principalmente de IgA secretora, que é uma imunoglobulina específica aqui dessa região, que ela ajuda muito na defesa do organismo, tá? Então, tem as tonsilas palatinas, as linguais, que são duas também, ficam mais lateralizadas aqui, as peritubárias e a faringe, formando o famoso anel linfático de Waldeyer, tá? Que ele seria a primeira linha de defesa do meu organismo. Ok? Continuando aqui, deixa eu tirar esse negocinho daqui. Continuando aqui, no próximo slide, a gente tem a localização anatômica dessas tonsilas. Então, eu tenho, de um lado aqui, a tonsila adenoide, tá? Ou tonsila faríngea, e do outro lado, eu vou ter a minha tonsila ou amígdala, né? Que a gente fala. Então, aqui eu tenho as duas amígdalas nessa região, tá? Aqui e aqui. E do outro lado, eu vou ter a tonsila lingual, tá? A tonsila faríngea, que é a adenoide. Quais são as funções? Então, aqui, ó, a primeira linha de defesa do organismo, igual eu falei para vocês, essa apresentação de antígeno. Então, aquele antígeno, ele vai parar naquela mucosa. Entrando um pouquinho na histologia, eu tenho o que a gente chama de fendas, tá? Adenoidianas, que são fendas que existem nessa adenoide, em torno de 10 a 20, e elas servem o quê? Para aumentar essa superfície de contato. Da mesma forma, eu tenho as famosas criptas amigdalianas, que elas são de 10 a 20 em cada amígdala, tá? E elas servem também para aumentar essa superfície de contato. Quanto mais superfície de contato eu tenho, maior a área para eu pegar, né, para esses antígenos eles aderirem e serem apresentados. Na anamnese, o que eu tenho que perguntar para o meu paciente, então? Primeira coisa, e não costuma ser a queixa, tá? Às vezes você vai perguntando, e lá no final da anamnese, né, a gente pergunta para conferir, e em geral não é a primeira queixa. Pode ser a primeira queixa que eu encontro na anamnese, mas também não. Não é normal respirar pela boca. Então, o fisiológico é boca fechada, os dentes, né, cerrados, o lábio vedado, tá? E você respira pelo nariz. O que é considerado fisiológico? Uma coisa que a gente chama de respiração oral de suplência. Então, a hora que eu estou fazendo uma caminhada, uma corrida, um exercício mais exaustivo, eu
tenho essa respiração oral que me ajuda, tá? Mas o fisiológico, normalmente, no repouso, é a respiração nasal, tá? As infecções de repetição. Então, quando eu tenho pacientes que têm essas infecções que a gente chama nasocinusais de repetição ou amidalite de repetição, tá? Em relação às amidalites, mais de 5 por ano, tá? Ou mais de 4 por ano nos últimos 2 anos, ok? Ou mais de 3 por ano, 3 a cada ano, né? Nos últimos 3 anos. Então, a gente já considera que são infecções de repetição e tem, inclusive, indicação cirúrgica, tá? Ou o que a gente chama de infecções nasocinusais de repetição. É aquela criança ou aquele adulto que está sempre com aquele nariz secretando, o nariz está sempre ruim e tal. Então, sempre com a secreção mais amarelada, é um paciente que tem essas infecções. O ronco, gente, é outra coisa que também não é normal. O que é normal? Eu roncar o dia que eu estou muito cansada, o dia que meu nariz não está legal, ou o dia que às vezes eu tomo uma medicação para dormir, ou bebida alcoólica, que é depressor do sistema nervoso central. Agora, roncar todos os dias, independente da posição, não é fisiológico, a gente tem que investigar. Dificuldade de alimentação, aqui eu vou falar mais em criança. Não é incomum essas crianças que têm hipertrofia adenoamigdaliana elas terem uma dificuldade mesmo de alimentação, por uma flacidez dessa musculatura mesmo. Tanto respirar de boca aberta, ela acaba tendo uma dificuldade mesmo dessa musculatura mastigatória que a gente fala. E atrasos de linguagem pela mesma questão. Eu posso ter problemas auditivos também, que a gente fala numa outra aula, mas a hipertrofia adenoamigdaliana, a respiração oral, pode ser causa de atraso de linguagem também, ok? Então tá, eu fiz a anamnese, né? A gente reviu a anatomia, um pouquinho da fisiologia, fiz a anamnese. Qual que é o próximo passo? Partir para o exame físico. E o que a gente usa no exame físico? Então, vocês lembram lá da aula que a gente teve no primeiro período, né? Aquela aula de aparelho respiratório superior, onde a gente fazia a oroscopia e a rinoscopia do paciente, tá? O que a gente usa? Os famosos abaixadores de língua. Então, eu tenho abaixador de língua de metal, eu tenho abaixador de língua de plástico com sabor, tá? Tenho abaixador de madeira. O que a gente encontra normalmente na atenção básica é esse aqui de madeira, tá? Esse que é mais simplesinho, que todos são a mesma coisa. Lá no laboratório de habilidades, a gente tem esse de metal, vocês lembram, né? E a gente vai fazer a horoscopia. Gente, existe uma ordem para a horoscopia? Não. Mas se eu não tiver luz, não tem jeito de fazer, vocês concordam? Então, a gente tem o espelho frontal, temos o fotóforo e a gente vai usar na atenção primária a lanterninha mesmo. Então, eu quero todo mundo, quando as aulas voltarem e a gente for ter um módulo, eu já quero que vocês providenciem uma lanterninha para mim com foco de luz adequado, tá? E aí, como é que a gente vai examinar? Tanto faz. Eu sugiro para vocês eu sempre sugiro um roteiro, tá? Mas não necessariamente vocês têm que seguir o que eu estou falando, desde que vocês não se esqueçam de jeito nenhum de examinar todas as estruturas. Então, vamos relembrar lá da aula do primeiro período. A gente examina os vestíbulos, não é isso? Vestíbulo superior, tá? Lateral e anterior, os vestíbulos inferiores também. Eu vou olhar essa mucosa jugal, tá? Eu acho o ducto, né, da parótida bem aqui, correspondente aqui ao segundo molar, tá? Eu vou ter que pedir para levantar a língua, examinar a região sublingual, o ducto das sublinguais, né, que são vários pequenos ductos. O ducto da submandibular, ele vai ter um ducto de cada lado, bem paralelo aqui ao freio. Peço o paciente para abrir a boca bem, olha o palato mole, palato duro, se tem alguma lesão, alguma coisa. Avalio a língua. Lembra daquele famoso espaço retromastigatório, que a gente puxa a língua um pouquinho para o lado para avaliar essa região? Procurando o quê? Lesão, tá? Por último, é que a gente abaixa a língua, lembrando de colocar o abaixador, sempre evitando esse terço posterior, para não desencadear reflexo de vômito, tá? E a gente avalia as amígdalas, ok? Aqui tem a classificação, tá? Grau 1, ok? Grau 2, grau 3 e grau 4. Vocês vão ler a respeito dessa classificação. O que acontece? A grau 1, a gente fala que ela está dentro da loja, ela não sai do pilar. Então, quem faz a loja amigdaliana? O arco palato glosso e o arco palato faríngeo,
tá? Ela não sai de dentro da loja. A grau 2, ela já sai de dentro da loja, mas ela não chega a ocupar 50%. A grau 3, ela sai da loja, ocupa entre 50% e 75%. E a grau 4, ela, em geral, elas se tocam na linha média, tá? Então, a gente vai fazer essa classificação também. Quando a gente for fazer a anamnese, a gente vai fazer o exame físico, vai descrever isso no exame físico. Amígdalas, grau 1, grau 2, grau 3, tá? A técnica é seguir sempre a mesma ordem, para não esquecer de nenhum cantinho, tá? Cuidado com essas lesões de cavidade oral, observar, vocês podem até saber o que não é exatamente, mas vocês sabem o que não é fisiológico. Tem que avaliar dente. Ah, a gente não é dentista, a gente não sabe avaliar. Ok. Tem um dente ali em mau estado, aparentemente uma cárie, gengiva não tá boa, higiene não tá boa, orienta o paciente a procurar o odontologista, tá? E cuidado para não desencadear reflexo de vômito, tá bom? Agora que a gente já revisou, né, a questão da anatomia, da fisiologia, a anamnese, o que eu vou perguntar para esse meu paciente e o exame físico. A gente vai entrar nas doenças propriamente ditas, tá? Lembrando que o foco é sempre a semiologia, a fisiopatologia das doenças. Vou entrar sim em tratamento, mas a gente volta nisso quando a gente estiver lá no internato de clínica, no ambulatório. Eu vou focar mais nessa questão da semiologia mesmo com vocês, tá? Então, eu costumo falar o seguinte, nós temos 3 tipos de amidalites agudas. A viral, a bacteriana e a mononucleose. A mononucleose, ela é viral. Só que como ela tem um comportamento clínico parecido com a bacteriana, a gente acaba classificando ela como uma outra amidalite. Ela fica à parte, tá? As amidalites crônicas e as amidalites caseosas, tá? A amidalite caseosa, ela é um tipo de amidalite crônica. A hora que vocês forem ler, vocês vão observar que ela está dentro das amidalites crônicas. Mas eu coloco ela separada por ela ser uma entidade um pouquinho diferente, tá? Então, vamos entender. A amidalite viral. Os extremos, gente, são muito fáceis. A hora que eles ficam próximos ali, a viral com a bacteriana, é que às vezes a gente tem muita dificuldade. Então, eu vou passar para vocês o que é o caso clássico, né? O que é clinicamente clássico. Rinovírus, os agentes, adenovírus e influenza. Então, são agentes virais. Doença viral, gente, não tem medicação específica, mas você vai fazer o quê? Você tem que tratar esse paciente para que ele tenha conforto até essa amidalite melhorar. Uma amidalite viral, ela dura de 7 a 14 dias, tá? Então, é normal o seu paciente ter dor durante 7 dias. Essa dor, ela é chata, ela incomoda. Então, o paciente, se ele não for bem orientado, ele vai sair dali do seu consultório e vai procurar outro profissional, tá? Então, você tem que explicar para ele. Normalmente, é um quadro insidioso. Então, o paciente fala, eu estava ótimo, de repente minha garganta começou a doer, e aí nem ficou ruim demais, mas também não melhora. Às vezes ele chega com relato que já tomou um antibiótico, já tomou um anti-inflamatório e não melhorou. Não vai melhorar, só vai melhorar com 7 a 10 dias, às vezes até 14, tá? Então, o paciente, ele demora para procurar o atendimento, porque é um quadro tolerável, mas dói, viu, gente? A amidalite viral dói muito. A febre, ela pode existir ou não. Em geral, quando ela existe, ela é uma febre mais baixa, tá? Não é uma febre alta de 39, então 37,5, subfebril ali até 38 e pouquinho, tá? O paciente tem o estado geral bom e ele chega para você te relatando isso, tá? O que eu tenho que fazer com esse paciente? Dar conforto para ele até isso melhorar e orientar, tá? Placa, gente, é diagnóstico? Tem placa bacteriana. Não, isso não existe, tá? A placa é mais comum na amidalite viral, mas na amidalite bacteriana, desculpa. Mas ela também pode estar presente na viral e não é incomum. Vocês vão ver que essas placas, elas são um pouquinho diferentes. Ela tem um aspecto de exudato, que a gente fala, é como se fosse uma placa mais transparente, tá? Ela não é tão purulenta quanto a bacteriana. E é o seguinte, se eu tive dúvida de fechar o diagnóstico com a anamnese, com o exame físico, eu peço um hemograma, tá vendo? O hemograma, gente, não tem erro. Se vier aumento de linfócito é viral, a gente vai ver na bacteriana que tem aumento de neutrófilo e na mononucleose tem linfócitos atípicos. Então, se eu tiver dúvida, o hemograma no pronto atendimento fica pronto em 40 minutos, eu peço o paciente para esperar para dar o tratamento correto, tá? Olha só, tá vendo essa imagem? Então, você olha que tem essa hiperemia, tá? Da garganta, só que não tem aquelas placas
tão amarelinhas, tá? Então, eu tenho aqui um exudato nessa região, outro nessa região, tá vendo? Parece que são placas mais transparentes, ok? Mas isso é extremamente doloroso para o paciente, tá? Não é tranquilo, não. O que a gente trata? Como é que a gente faz? Os famosos sintomáticos. Quando eu falo em sintomáticos, vocês vão escutar muito isso. Ah, a gente usou uma medicação sintomática. O que significa isso? Eu estou entrando com uma medicação para tratar os sintomas do paciente. Eu não estou... aquela medicação não vai interferir diretamente na resolução do processo. Então, às vezes, tem ainda o leigo, principalmente, ele confunde isso. Ah, minha garganta está inflamada, então eu vou tomar um anti-inflamatório que vai melhorar. Não. O anti-inflamatório, na verdade, ele vai ter uma função analgésica, nada além disso, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Orientar exaustivamente esse paciente, explicar para ele que ele vai ter dor, que isso vai doer de 7 a 10 dias, não tem nada que ele possa fazer que vai melhorar isso antes. E a gente costuma deixar uma analgesia um pouquinho mais frequente, tá? Em geral, assim, isso é um uso pessoal meu, mas as pessoas, né, usam muito. O paracetamol com a dipirona, vocês vão ver principalmente os pediatras usando muito essa combinação. Então, você usa a dipirona, daí 3 horas o paracetamol, daí 3 horas a dipirona. A posologia de ambos é de 6 em 6 horas. Então, a dipirona ela é um comprimido de 6 em 6, o paracetamol um de 6 em 6. Intercala um com o outro. Você consegue melhorar esse mal-estar do paciente, consegue melhorar a dor do paciente. E o anti-inflamatório, que eu citei para vocês o exemplo da nimesulida, pode ser usada? Pode. Mas a função dela aqui, vocês vão ver inclusive isso em literatura, a função dela na amidalite viral nada mais é do que aliviar a dor. Ela não tem nenhum papel na melhora do processo. Se eu tenho a dipirona e o paracetamol, que tem menos efeitos colaterais que a dipirona, que a nimesulida, e vão ter o mesmo efeito aqui, é melhor eu usar o paracetamol com a dipirona. Mas em alguns casos a gente tem que usar sim um anti-inflamatório para conseguir uma analgesia mais forte para esse paciente, tá? Então, de amidalite viral é isso. Orienta e dá sintomáticos e explica para o paciente. Ah, Andressa, o que pode acontecer se o paciente usar um antibiótico numa amidalite viral? Ele vai usar um antibiótico à toa. Quem tem de bactéria ali para ele matar? Só a microbiota dele, não tem nada além disso. Então, ele pode predispor, ao uso do antibiótico numa amidalite viral, pode predispor o paciente a ter uma infecção bacteriana secundária, tá? Então, ele é proscrito em infecções virais, a gente não deve usar. A amidalite bacteriana já é aquele quadro súbito. Então, o paciente está bem, daqui 1 hora, 40 minutos, minha garganta começou a doer, daqui um pouquinho eu já estou prostrado. A bactéria costuma dar a toxemia, que a gente fala, então aquela sensação de prostração, de estar muito prostrado, indisposto mesmo, tá? E o paciente ele já vai procurar o pronto atendimento mais rápido, justamente porque o quadro é mais súbito, tá? A febre, em geral, é alta, tá, gente? Mas não esperem nenhum desses fatores isolados para fechar diagnóstico. Nem placa, nem febre. A única coisa que dá para a gente fechar diagnóstico sozinho é a alteração do hemograma, tá? Então, a febre em geral ela é alta, tá acima de 38,5, 39, tá? Eu tenho uma queda de estado geral e em geral tem placas, ok? E essas placas são mais purulentas. Tive dúvida? Peço hemograma. Tem aumento de neutrófilo? É bacteriano, ok? Olha aqui como é que é bem diferente a placa, tá vendo? A placa aqui, ela é uma placa mais purulenta, tá vendo? Ela tem aqui, ela parece que tem um pouco mais de pulso. Tem essa hiperemia, tá? Agora é aquele negócio que eu falo. Você me afirma com certeza se é viral ou bacteriano só pela placa? De jeito nenhum, tá? Você tem que ter a anamnese associada aí ao exame físico, tá? E se tiver dúvida, o famoso exame complementar. Então, gente, eu costumo falar assim, que exame complementar não chama exame complementar à toa, não. Por que a gente tem esse nome? Porque ele é complementar à anamnese ao exame físico. Então, o exame de sangue sozinho, ele também não me ajuda muita coisa, tá? Então, a gente tem que sempre correlacionar os dados. Abscesso periamigdaliano. O que é essa imagem aqui? Vamos ver se vocês conseguem entender, tá? A gente vê aqui a úvula, tá? Bem lateralizada, tá? Então, olha aqui, ó, a amígdala, tá vendo? Esquerda tá espremida aqui, olha como é que a úvula tá jogada pro lado esquerdo. E eu tenho uma bolona, tá vendo? Isso aqui, a foto não tá torta não, tá, gente? É porque a úvula, ela fica lateralizada. A amígdala tá aqui embaixo, ó. E eu tenho essa bolona grande aqui, ó. O que é isso?
chama abscesso periamigdaliano, tá? O abscesso periamigdaliano, ele é uma complicação de uma amidalite bacteriana, tá? Então, mesmo o paciente, às vezes, tratando com antibiótico adequado, ele pode ter essa complicação. Isso é um quadro grave, tá? Porque o abscesso, ele pode dissecar o espaço parafaríngeo, descer pelo pescoço e ir para o mediastino. Mediastinite, 50% de óbito, tá? De mortalidade, independente do tratamento instituído. Então, este paciente que chega para você, olha, eu já estou tomando antibiótico, não melhora, a hora que você tenta fazer o exame físico, ele tem um trismo. O que é isso? A mandíbula não abre, tá? Você tenta abrir, a mandíbula ela fica travada por irritação dessa musculatura, tá? Oral. Esse paciente vai ter que ser internado e usar antibiótico terapia venosa, pelo menos por umas 48 horas, ok? Então, é um paciente que eu tenho que ter cuidado com ele. Como é que é o tratamento, então? Os famosos sintomáticos vão ter que entrar aqui de novo. Por quê? Gente, a amidalite, ela dá febre de 24 a 48 horas, independente do tratamento instituído. Então, você vai começar com antibiótico, sim, mas você tem que deixar os sintomáticos. A dipirona intercalada com paracetamol é mais do que suficiente. Tem que dar anti-inflamatório? Sugiro que não dê também, tá? O anti-inflamatório tem efeito gástrico, efeito renal, então é melhor a gente intercalar a dipirona com paracetamol. E de primeira escolha aqui fica a amoxicilina. Tá? O paciente que adquiriu infecção na comunidade, é rígido, tá? Ele vai usar amoxicilina, um comprimido de 500 mg de 8 em 8 horas, 7 dias está o suficiente, tá? É um tempo adequado. Posso usar bezetacil? Pode. Aí eu vou convidar vocês, se vocês quiserem aproveitar o tempo livre e tiver material de farmaco, se quiser eu posso mandar também, dar uma lida na questão da biodisponibilidade desses antibióticos, tempo de ação, tá? Pico plasmático. A bezetacil, que é a penicilina G-benzatina, ela demora mais ou menos 48 horas para atingir o pico plasmático dela. Então, ela tem o mesmo espectro de ação que a amoxicilina, tá? Então, o paciente, teoricamente, ele vai ficar 48 horas descoberto, tá? O comprimido, você já consegue pico de ação desde a primeira dose. A bezetacil, você vai demorar um pouquinho mais para ter esse pico plasmático e essa ação antimicrobiana dele. Então, não é o ideal, tá? Para a gente tratar, ok? Vamos continuar aqui, então. A terceira, então, que é a mononucleose. A mononucleose, gente, é a amidalite viral que se comporta clinicamente como amidalite bacteriana, tá? Então, o agente dela é o Epstein-Barr, é o que corriqueiramente a gente chama de doença do beijo, né? Mas a gente pega de qualquer coisa, tá? De copo, colher, você tem mononucleose em criança, tá? É um agente diferente, ele é um vírus diferente. O que chama atenção na mononucleose? A febre muito alta, 39, 39,5. Então, a primeira coisa que você pensa é que é uma amidalite viral bacteriana, tá? Você tem um exudato que é um pouco diferente, mas parece muito também com a amidalite, tá? Bacteriana. Ele não é um exudato parecido com a viral, tá? E aí, como é que eu sei que é a mononucleose? O que faz a gente desconfiar da mononucleose é uma linfadenomegalia cervical mais exuberante. Então, o paciente está cheio de linfonodo no pescoço, tá? A bacteriana não dá linfadenomegalia? Dá, mas em geral ela dá mais esses linfonodos aqui do ângulo da mandíbula, ok? E a mononucleose vai ter um aumento maior, uma quantidade maior, tá? Desses linfócitos. Tenho dúvida? Peço o hemograma. Vai vir lá. Presença de linfócitos, vai ter um aumento de linfócitos, e aí escreve lá, presença de linfócitos com atipia, vem escrito isso. Gente, achou isso aqui no hemograma? É mononucleose, não tem outro diagnóstico, tá? Ah, professor, então por que a gente não pede hemograma de todo mundo, tá? Para a gente fechar o diagnóstico. Você consegue fazer esse diagnóstico clinicamente com o exame físico, mas eu costumo brincar que na mononucleose a gente descobre que é a mononucleose quando você passa a amoxicilina e o paciente faz um rash, tá? Um rash cutâneo mesmo, enche de bolinha, né? Nos braços, nas pernas. Esse rash, gente, não é alergia, tá? A dipirona. É uma intolerância, é uma reação cruzada dos anticorpos do Epstein-Barr contra o antibiótico. Então, forma esse rash, tá? Aí, você tem que fazer o quê? Suspende a amoxicilina, né? Que você estava dando à toa e mantém só sintomáticos. Olha aqui, gente.
eu posso ter, às vezes, amidalite bacteriana desse jeito, tá? Às vezes a coisa fica tão complicada que eu tenho esse tanto de placa aqui que vocês estão vendo também. Mas o que chama atenção na mononucleose é essas placas que a gente chama de confluentes, tá? Então, placas não, é um exudato que ele é mais confluente. Mas também não tentem fazer diagnóstico só pela placa, porque não vai dar certo, tá? Olha aqui como é que essa mononucleose está completamente diferente da outra, tá vendo? Ela está com cara mais de amidalite viral, vocês concordam? Esse exudato, tá vendo? Um exudato mais clarinho, mais branquinho, mas olha como é que você tem exudato lá na parede posterior da faringe, tá? Bem aqui na parede posterior, ó, eu tenho esses exudatos aqui, tá vendo? Nessa região aqui, e isso também chama atenção de ser mononucleose, tá? Então, a gente vai ficar de olho aí. Se for, a gente tem que tratar só com sintomáticos também, tá? Tem uma coisa que chama atenção, ó, repouso nas crianças. Por que isso? Tem relato na literatura de rotura esplênica, tá? Rotura de baço com traumas que não são tão fortes, tá? Em vigência da mononucleose. Eu tenho um aumento de baço e de fígado quando eu tenho uma infecção por mononucleose, uma hepatoesplenomegalia aguda ali que regride normalmente depois. Só que o que acontece aqui? Essa hepatoesplenomegalia na criança ela é mais exuberante e ela pode romper se a criança cai de bicicleta, então você pede para ficar mais de repouso. Orienta tal paciente da mesma forma que vocês vão fazer com a viral. Não é que na bacteriana não precisa orientar não, viu gente? Mas eu falo assim, quando você dá um remédio, no primeiro comprimido já resolve, é muito mais fácil você levar esse paciente, né? Quando você está com uma doença que vai demorar para melhorar, mesmo você tratando adequadamente, você às vezes tem que conversar mais e explicar mais, tá? Então, vai deixar dipirona e paracetamol da mesma forma, anti-inflamatórios. Aqui eu tô sugerindo a nimesulida, tá, gente? Mas tem um monte de anti-inflamatório, tá? Pode usar qualquer um, não tem diferença não. Tá bom? Então, das amidalites agudas são essas, né? A mononucleose, a viral, foi a primeira que a gente falou, a bacteriana, a segunda, tá? E a mononucleose, a terceira, ok? Aí, quando eu falo em amidalite crônica, gente, na verdade, a amidalite crônica é um termo que a gente usa, mas talvez esse termo não fosse tão correto, porque ele não não quer dizer que eu estou cronicamente infectado. Aquela amígdala, ela acaba, de tantas infecções de repetição, ela acaba tendo um processo de metaplasia mesmo da mucosa. Então, aquela mucosa, ela muda, tá? E passa a ser uma mucosa que não produz mais essas imunoglobulinas, tá? E ela perde a função. E aí, eu brinco que ela vira casinha de bactéria. Então, o paciente acaba tendo 5 episódios por ano, 4 episódios por ano nos últimos 2 anos, ou 3 por ano nos últimos 3 anos. Tem essas infecções. Como é que eu sei que a infecção é comprovadamente bacteriana? Eu tenho que fazer hemograma toda vez? Eu vou ter que fazer um swab para ver se essa bactéria realmente é? Não. A gente se baseia pela clínica. Então, eu costumo perguntar assim para o paciente. Todas as vezes que você tem infecção, você fica muito ruim, muito prostrado, tem que ir no pronto atendimento, se não tomar antibiótico não melhora e tal. E se eu tiver dúvida, às vezes eu acompanho esse paciente um tempo antes de indicar a amigdalectomia, tá? Mas infecção crônica em geral, tá? É indicação de amigdalectomia, tá? Eu vou ter que tirar aquela amígdala porque ela sofreu uma metaplasia, já não produz mais. Ah, mas se eu tirar a amígdala não vai prejudicar a imunidade do paciente? Não. O que a gente vê na prática? Quando você tira a amígdala e a adenoide, por exemplo, que é a tonsila faríngea, a tonsila palatina, você tem uma hipertrofia compensatória da lingual, das peritubárias, desses folículos que eu falei para você que existem, né? E essas outras estruturas, elas assumem a função, tá? Elas assumindo a função, você não vai ter um problema na imunidade, não, tá? E no caso da infecção crônica, menos ainda, porque o paciente ele já perdeu aquela função, tá? A amidalite caseosa, então, é a quinta amidalite. Como eu falei para vocês, ela é uma amidalite crônica, mas eu não tenho esse processo inflamatório, às vezes eu não tenho essa metaplasia, eu não tenho essa perda de função da amígdala. São essas massinhas brancas que dão dentro daquelas criptas que eu falei para vocês no início, que existem nas amígdalas. Então, eu tenho de 10 a 20 mais ou menos em cada amígdala, e algumas pessoas têm anatomicamente essas criptas mais largas. Tá? Se ela for mais larga, acaba favorecendo o acúmulo de alimento. Mas não é só alimento, tá, gente, que fica preso ali. Eu tenho uma descamação, tá, que a amígdala sofre todo dia.
alimento também, e as próprias bactérias da flora ali, da microbiota, elas vão decompondo aquilo ali, vão colonizando aquilo ali e formam essas massinhas brancas, tá? O cásium, ele é mais comum em quem é respirador oral, mas não é exclusivo. Por que isso? Porque eu respirando pela boca, eu teria um ressecamento maior, uma descamação maior, ok? Tá? Então, o cásium, gente, ele tá vendo? Ó, aqui tá mais amarelinho, no slide anterior ele tava mais branquinho. Às vezes o paciente tinha que falar, eu tô cheio de placa na garganta. Não tem jeito de ter placa se você não tá com febre, não tá com dor, não tá... Mas o que acontece? O paciente, ele acaba limpando, ele tenta limpar, porque o cásium tem um odor forte, pode ser causa de halitose, e às vezes ele vai machucando a garganta na hora de extrair aquele cásium. E acaba ficando com uma reação inflamatória ali também, tá? Então, às vezes, a gente tem que tirar. O tratamento é a amigdalectomia. O tratamento definitivo para cásium é a amigdalectomia, ok? Mas a gente sabe que né, uma atitude muito, né, um procedimento muito intervencionista para uma coisa que é totalmente benigna. Então, a gente considera uma cirurgia, não é estética, mas é uma cirurgia que o paciente ele tem que estar com vontade de fazer também. Ah, me incomoda muito, tenho mau hálito, fico constrangido, fico mexendo, daí fica machucando. Então, a gente indica a amigdalectomia como tratamento definitivo, tá vendo? Por que eu pus essa foto aqui? Para vocês verem o que é um pós-operatório de amígdala. Então, isso vai chegar para vocês em algum momento. Nossa, a paciente está com uma amidalite muito forte. Não, gente, isso aqui é a loja aberta, tá vendo? Esse é o arco palatoglosso e aqui é o arco palatofaríngeo. Então, foi feita uma dissecção dessa amígdala aqui dentro da loja e isso é fibrina. Isso aqui é como se fosse tipo uma super afta, uma afta enorme. Pós-operatório bem doloroso, tá? Mas, em geral, os pacientes ficam satisfeitos porque ficam livres daquele cásium para sempre ou dessas infecções de repetição, tá? Que são muito frequentes. Então, a amigdalectomia, ela fica aqui de tratamento para o paciente que tem essa amidalite crônica, tá? Ou o paciente que tem o cásium, ok? Voltei aqui. Então, em relação às amidalites, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver dúvida agora, a gente tira umas dúvidas e a gente entra 8...